Olá! Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Hoje vai ser nossa primeira aula experimental e nós vamos falar sobre a lei de Hooke. Nós já falamos um pouquinho sobre ela, então se você está chegando aqui agora, volta lá no canal, assiste os outros vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum detalhe. Antes de iniciar a aula, eu quero mostrar para vocês qual é o material que eu vou utilizar e também quero apresentar a empresa Fractal. Essa empresa foi fundada em 2001 e ela tinha o objetivo de levar o experimento mais perto das pessoas. Então ela foi criada por professores e alunos que viram a necessidade das aulas experimentais. Me conta aí, você tem aulas experimentais no seu colégio? Ou tinha antes da quarentena? Então, essa empresa surgiu com essa preocupação. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais delas e nós vamos usar um deles aqui hoje, ok? Então, para ver ou adquirir esses materiais, você vai entrar no site dessa empresa. No site, você vai encontrar a história da empresa, você vai ver todos os kits que já existem. Em cada kit, você pode baixar o roteiro em PDF, então você não precisa esperar comprar para ver o roteiro, você pode ver antes. Em alguns kits, você também pode ver o vídeo de como o kit funciona e como ele pode ser utilizado. O kit que nós vamos utilizar é esse da lei de Hooke. Aqui estão os materiais desse kit. Então ele vem com as molas, com uns pezinhos de 50 gramas, 4 pezinhos de 50 gramas, vem com um paquímetro, vem com um quadro de medidas e com os parafusos para que nós possamos fixar o quadro de medidas. Bom, então eu já baixei o roteiro, certo? Da aula de hoje. E antes eu quero lembrar para vocês algumas coisas. Vamos lembrar qual é a lei de Hooke, né? Então, a lei de Hooke, ela diz que a força elástica é igual à constante elástica da mola vezes a distensão que vai ser causada na mola. Então, lembram que eu falei para vocês que é uma lei experimental, ou seja, através de várias tentativas é que se chegou nessa proporção, onde a força elástica era proporcional à distensão causada na mola. E de que dependia essa proporção? Dependia do material que a mola era feito, ou seja, da constante elástica da mola. Nós também falamos do dinamômetro. O dinamômetro é o equipamento que utilizamos para medir força. E o princípio dele é a força elástica, porque dentro dele ele tem as medições e aqui normalmente tem uma mola. Então, quando a gente coloca um peso aqui, pendurado nele, então esse objeto vai ter uma força-peso que vai ser sentido por essa mola. Então, esse objeto vai puxar mais ou menos a mola. Então, essa distensão sofrida na mola, que já tem uma constante elástica conhecida, é capaz de calcular a força elástica. Então, tem a constante elástica conhecida, tem a força-peso. Então, a gente pode fazer força-peso igual a força elástica. Então, a força-peso vai ser igual à constante elástica, que já está conhecida, vezes a distensão que a própria força-peso vai causar. E dessa forma, nós temos como calcular a força-peso. Então, é dessa forma que funciona um dinamômetro. Então, agora vamos começar a fazer os nossos experimentos. Se você já baixou o roteiro, você vai perceber que lá nós temos essa tabela aqui, certo? Onde nós temos 4 valores para massa. Então, no kit vem 4 pezinhos de 50 gramas. Então, nós vamos fazer primeiro com um peso, depois com 2, depois com 3 e depois com 4. E aos poucos vamos anotando qual é a distensão que cada peso vai causar, certo? Então, vamos acompanhar no vídeo. Então, com os parafusos menores, nós fixamos o quadro de madeira na caixa.
e colocamos parafusos maiores na parte de cima. É importante você deixar um espaço para poder colocar as molas posteriormente nesses parafusos maiores. Então, eu vou colocar uma mola. Com a ajuda de um lápis, eu vou medir até onde essa mola está indo quando ela ainda está relaxada. E vou anotar esse valor. Agora eu vou colocar apenas um pezinho. E novamente vou anotar com o lápis a distensão dessa mola. Em seguida, eu vou colocar mais um, então agora eu tenho 2. E vou anotar. Coloco o terceiro e anoto novamente. Por fim, coloco o quarto e anoto novamente. Com todas as medidas feitas a lápis no quadro de medidas, eu posso agora, com a ajuda do paquímetro, medir cada uma dessas distensões. Bom, então eu já preenchi tudo na minha tabela, todos os valores que eu encontrei. Provavelmente, se você está fazendo esse experimento comigo, ou se você ainda vai comprar o kit e fazer posteriormente, não vai dar os mesmos valores, certo? Porque existe um erro de medida, de olhar, então aqui tudo é experimental. Então provavelmente não vai dar os mesmos valores. Só nos enunciados que as coisas são ideais, ok? Na vida real não é ideal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico, que também está lá no roteiro de vocês, para ser feito, um gráfico da força-peso com a distensão, para a gente ver como é a constante elástica dessa mola, certo? Então, a gente sabe que a força-peso é a massa vezes a gravidade. E vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso só de um pezinho vai ser a massa, a gente tem que colocar em quilogramas, certo? Então, tá aqui em gramas, eu faço o quê? Divido por 1000. Então, vai ficar 0,05 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado. E assim eu vou ter a unidade correta da força, que é o Newton. Então, a força-peso vai dar igual a 0,5 Newton. Você pode fazer só uma vez, porque aqui você tem uma massa, então você vai ter 0,5 Newton. Na próxima você vai ter duas, então você pode só multiplicar esse aqui por 2 e assim por diante. Multiplica por 3, multiplica por 4. Bom, então, preenchida a tabela, nós vamos agora montar o gráfico, certo? Então, aqui nós temos a distensão no eixo X, então vai ficar 1,4, mais ou menos, tá certo, gente? E aqui, no eixo Y, eu vou colocar a força. Então, se para um peso é 0,5, para 2 vai ser 0,5 vezes 2, que dá 1. Para 3 vai ser 0,5 vezes 3, que dá 1,5. E quando a gente fizer com 4, vai ser 2, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 4. E aí agora eu vou juntar os meus pontinhos para poder fazer a minha reta. Que talvez não fique tão reta assim. Então, mais ou menos dessa forma vai ficar o meu gráfico de F em função de X, certo? F igual a K vezes X, que sabemos que é a nossa força
elástica, ou seja, a nossa lei de Hooke. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para ele não ficar muito longo. Mas no próximo vídeo, eu volto com esse kit experimental e nós vamos fazer associações em série e em paralelo. Então, não percam o próximo vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Na descrição eu vou deixar os detalhes como vocês fazem para entrar no site e adquirir este kit. Muito obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!